Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Boa noite para você, boa noite para toda a sua casa, para toda a sua família. Alegria poder nos encontrar mais uma vez para este tempo de meditação na palavra do nosso Deus, tempo de estudo bíblico, onde estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, acompanhando as viagens missionárias do apóstolo Paulo, os demais discípulos, tempo em que nós percebemos a ação, o agir e a condução do Espírito Santo na vida missionária da igreja daquele tempo, e cremos nós que é o mesmo Espírito Santo que age hoje na vida da igreja. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo em Corinto. A partir do primeiro versículo, depois disto é a saída, de Paulo lá, onde ele esteve em Atenas, também com muitas lutas e dificuldades. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Versículo 5, Paulo anuncia Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e lhe disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da Tua santa palavra, com nossos corações gratos pela Tua presença santa entre nós, crendo, ó Deus, que a Tua palavra não volta vazia, Pai, e orando para que ela, ó Deus, possa prosperar naquilo para o qual o Senhor a tem designado. Fala conosco, ó Pai, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, discernimento. Senhor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, que estejamos atentos àquilo que diz a Tua palavra e que o Senhor nos encha de coragem, de ousadia, de determinação para sermos não somente ouvintes, mas praticantes desta palavra. Fala conosco, ó Deus, dispensa sobre nós a Tua bênção. É a oração que fazemos e já agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, Corinto ou Corinto é uma grande cidade da Grécia, Mais uma grande cidade da Grécia, uma colônia romana. Então imperava ali o poder do imperador, A gente percebe aqui o momento em que tem a regra, de Roma que prevalece, sobre a cidade, a capital da província da Acaia e também um importantíssimo centro comercial entre o Oriente e o Ocidente, onde prevalecia o sincretismo religioso. Então note,
era uma cidade portuária, onde ali desciam, né, muitos mercadores, muitas comerciantes, muitos viajantes, pessoas que estavam indo do Oriente para o Ocidente, passavam por essa região, a região de Corinto, região onde Paulo está agora nessa cidade. Eu vou mostrar aqui um mapinha para ajudar a gente a se localizar. Então, a gente tem a região da Itália, aqui, ó, lembra que eu falo formato de bota, né? A Itália, aí aqui a gente tem a Macedônia, a gente tem Filipos, a gente tem aqui a Bereia, que foi onde a Tessalônica, a Bereia, e aí ele vai descendo e vai chegar aqui, ó, que é Corinto, onde Paulo está agora aí na cidade de Corinto. E aí nessa cidade, então, de Corinto, ele vai encontrar com esse casal, né? Diz que ele encontra lá, primeiro encontra um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que também tinha chegado da Itália junto com a sua esposa, né? Então esse casal, Áquila e a Priscila, sua mulher, que eles eram fazedores de tendas, né? Eles tinham esse ofício, assim como Paulo. Então isso ajudou com que eles se aproximassem, e Paulo então fica nessa casa, né? Ficou na casa deles, e ali então ele teve uma casa, né? Um abrigo, um espaço para ele ficar, e também o seu ganha-pão, né? Onde ele estava ali trabalhando, fazendo então as suas tendas. O texto também mostra que Priscila e Áquila, eles estavam em Roma, né? Então a gente viu ali o mapinha, e eles foram expulsos de Roma por um decreto, né, de Cláudio. Então Cláudio emite lá um edito, né, um decreto, uma ordem expulsando os judeus que estavam lá na cidade de Roma, né? Então esse casal era um casal de cristãos que, juntamente com Silas e Timóteo, foram a crescente equipe de Paulo. Então eles vão se juntar, vai se juntar aí, né, Timóteo, Silas, vai se juntar Paulo, Áquila, Priscila, e a gente percebe também que há um enfoque no papel de Priscila, pois seu nome frequentemente aparece primeiro, né? A gente vai ver lá no capítulo 18, versículo 18, versículo 26, em Romanos 6, 3, 1 Coríntios 16, 19, 2 Timóteo 4, 9. Então, é uma pessoa que vai aparecer em vários momentos aí da história, apoiando e ajudando no evangelho, né? Paulo usa seu nome formal, Prisca, nas cartas, né? Que pode significar uma conexão com uma família nobre romana, né? Também chamada de gens Prisca. Então, era uma família conhecida, uma família que tinha umas certas condições, né, para estar acolhendo e ajudando Paulo, porque eles eram fazedores de tendas, né? Então eles tinham ali uma profissão como uma pequena empresa que davam ali condições de eles estarem ajudando e cooperando também no evangelho. Então, Priscila e Áquila são cooperadores. E é muito interessante que a gente percebe cada cidade, né, que eles vão passando, o próprio Espírito Santo vai levantando naquele lugar pessoas para se tornarem cooperadoras do Evangelho, que é o que nós somos, né? Então a gente vai ler a palavra do Senhor lá em Coríntios, né? Que nós somos cooperadores do Evangelho do Senhor. E como cooperadores, nós temos a incumbência não só de contribuir financeiramente, mas também de labutar, né? De colocar a mão na obra, de realmente fazer a obra. Porque às vezes a gente encontra dois extremos. Aquele extremo da pessoa que quer tão somente contribuir financeiramente e não quer se envolver, digamos assim, não quer trabalhar na obra do Senhor, né? E outros que não querem, que até trabalham na obra, mas não têm ainda o compromisso da fidelidade de ser um dizimista, de ser um ofertante, de contribuir financeiramente para com a obra, né? Então, a gente percebe, e o Evangelho de Lucas, né, e também Atos, escrito por Lucas, vai trazendo para nós aqui a importância das mulheres. As mulheres eram cooperadoras na obra missionária. Lá em Romanos 16, né, Paulo vai citar mais de 30 colaboradores, e 11 destes colaboradores eram colaboradoras, eram mulheres.
Então a gente tem a história de Lídia, enfim, tem várias histórias de mulheres cooperadoras, né? A arte de fazer tendas. Paulo usava o seu ofício para sustentar o seu trabalho missionário. Em outro momento, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, mas Paulo vai falar dessa questão, né, do missionário depender financeiramente da obra da evangelização, né, da pregação da palavra, viver, ser sustentado por esse ofício, por essa pregação. Hoje, a gente tem as duas situações. Nós temos pastores e pastoras, né, que vivem exclusivamente, né, do trabalho evangelístico, né, da obra missionária, do trabalho da igreja. Na igreja metodista, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de pastores ou pastoras, né, presbíteros ou presbíteras, que tem a nomeação chamada tempo integral, que são então homens e mulheres que vivem integralmente da obra missionária, então não tem um outro ofício, né? Mas às vezes ainda, né, dependendo das situações, né, há os pastores e pastoras ou presbíteros e presbíteras que são de tempo parcial, que são pessoas que têm um outro ofício e acabam que tem que dar conta, né, do seu outro ofício e da igreja, do trabalho da igreja. Então nós temos essa situação, né? Paulo se identificava com a classe dos artesãos, que ele tinha essa função, esse trabalho, que era uma prática, inclusive, né, do povo judeu, de ensinar os filhos, né, a profissão da família. Então, a gente lembra até de Jesus, né, que tinha a profissão do seu pai, então eles tinham esse costume de ensinar aos filhos a profissão da família. Hoje isso às vezes ainda acontece, nós vemos, por exemplo, muitos filhos e filhas de pastores e pastoras que se tornam também pastores, pastoras, evangelistas, enfim. Mas nós temos também das demais profissões. Então, filhos de advogados, né, advogadas se tornam também, né, seguem essa profissão. Quando os pais são médicos, né, os filhos ou filhas seguem, né, têm uma tendência de seguir essa profissão. Então, ainda existe ainda algumas pessoas que têm essa prática, que têm esse costume. E também, às vezes, as pessoas se assustam quando o filho ou a filha escolhe uma profissão diferente daquela de seus pais, né? Mas o fato é que no tempo de Jesus era comum aí, aliás, no tempo nós já estamos em Paulo, né? Nessa época de Jesus, Paulo, né? E até pouco tempo atrás tinha-se então essa prática de ensinar aos filhos, né, a profissão dos pais. Então, se o pai tem uma venda, o filho vai crescer, vai tomar conta da venda do pai, né, do espaço comercial do pai. Então, tinha essa prática, né? Paulo, então, tinha esse ofício que era o ofício de ser um fazedor de tendas. Então, Paulo, né, deixou Atenas, foi para a cidade de Corinto, não ficou muito tempo em Atenas, a gente lembra a dificuldade que foi pregar o evangelho lá na cidade de Atenas, por conta, inclusive, dos filósofos, né? Havia ali, então, muitos filósofos, e eles eram, por demais, vulgares e também indolentes e sábios a seus próprios olhos, por isso eles não se abriram para receber ao evangelho, né? Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Silas parece ter ficado bastante tempo na Bereia, mas Timóteo havia se reunido aos apóstolos enquanto este estava em Atenas e fora enviado para confirmar e confortar a igreja em Corinto. A gente vai ver isso lá em 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Mas agora, finalmente, tanto Silas como Timóteo se reuniram com o apóstolo em Corinto. Paulo se entregou totalmente à palavra. Então agora ele não está somente Paulo ali na cidade, mas juntou-se a ele, né, os demais apóstolos, os demais discípulos, né? E Paulo agora ele passa a falar exclusivamente, trabalhar exclusivamente da palavra. Está no versículo 5, né? Paulo, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Muito provavelmente por causa do que Silas e Timóteo relataram, né?
todo cristão deve diligentemente observar qualquer pressão semelhante em seu próprio espírito e segui-la se está de acordo com a Escritura. Se não o fizer, ele sentirá um grande peso. Então, nós temos essa orientação, né? Na verdade, esse tópico colocado na Bíblia de Estudo de John Wesley, né? O cuidado que todo cristão deve ter para ver que aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo feito, está de acordo com a palavra do Senhor, né? E o texto diz para nós que por causa da oposição, Paulo, então, não foi fácil também ali em Corinto, né? Foi muito difícil. Aliás, cada cidade que ele vai, ele encontra desafios dos mais diversos. E ali em Corinto também não foi diferente. O texto diz para nós que ele sacudiu as roupas, né? Então, para dar a entender que daquele tempo em diante ele se afastaria deles e indicar que Deus logo os deixaria, por considerá-los indignos de serem contatados entre o povo de Deus. Então, aquela expressão assim, bom, já que vocês não querem, eu já não posso fazer mais nada, agora é com vocês. Eu tô abrindo mão de vocês que são aí com corações endurecidos e vou agora passar a pregar o evangelho aos gentios, né? Então é a segunda vez, né, que Paulo faz essa declaração, né? Ele se exaspera, ele fica irritado ali com a dureza do coração daqueles judeus, né? Às vezes a gente sente isso também, às vezes há pessoas que têm o coração endurecido, e o que entristece muito o nosso coração é quando a gente encontra pessoas assim dentro das igrejas. Porque uma coisa é você ser rejeitado por alguém que está do lado de fora da igreja, alguém que não conhece a Cristo, rejeitar a palavra de Deus, né? Isso é triste, né? Mas a gente até entende, porque a pessoa ainda não ouviu falar de Jesus, como é que ela vai crer se ela ainda não ouviu essa palavra, né? E como é que ela vai pregar, ouvir se ninguém pregue, né? Como Paulo vai dizer para nós. Mas o fato é que às vezes a gente encontra pessoas assim dentro da igreja, que tem coração endurecido, que não querem ouvir a palavra, não querem mudar, não querem ser transformados, e é um grande desafio, né? Então, a partir desse foco nos gentios, alguns judeus e muitos não judeus passam a crer e a ser batizados, dando início à igreja em Corinto. Então, aqui no capítulo 18, no versículo de número 8, né, a gente vê aí o início da igreja, ó. Crispo, né, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, agora começa, né? Quando ele tentou com o povo judeu, não deu certo, ele começou a pregar agora para os gentios, não ficou, ele ficou entristecido, mas ele não deixou de continuar a obra. Então, nós não podemos desanimar diante dos obstáculos, ao encontrar com dificuldades, com pessoas de coração duro, quando a luta está grande. O texto nos ensina, né, e o testemunho de Paulo nos ensina a não desanimarmos e não desistirmos, né? E Paulo tinha aqui para ele uma palavra que trazia também ânimo e encorajamento para continuar a obra missionária. Lá no versículo 9 diz assim que Paulo teve durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então veja, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter sempre esta certeza, esta determinação e esta confissão de fé, de que a obra da qual nós estamos trabalhando não é uma obra que pertence a nós, mas a obra é do Senhor. E quando a obra é do Senhor e a gente tem essa convicção, nós sabemos que quem conduz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo, diante das dificuldades, diante das lutas, o próprio Deus confirmava para ele, né? Paulo, não temas. Então, o próprio Deus se apresenta diante dele, né? Que fala que ele teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, não tenha medo. Esse povo é um povo difícil, é um povo corrompido, é um povo pervertido. Existia ali um problema muito sério de prostituição, dessa área sexual, e viam prostitutas
cultuais na cidade de Coríntio para a deusa, né, que estava ali, que recebia essa adoração do povo através de relações explícitas sexuais. Então era uma situação assim terrível a cidade de Corinto. Mas diante de todas essas lutas e tantas outras lutas, né, que estavam ali, Deus vai dizer para ele assim: não temas. E aí a gente pode pensar que hoje, diferente de Corinto, porque a gente tem da cidade de Corinto, né, que a gente tem aqui situações diferentes, mas os desafios continuam, as lutas continuam, as dificuldades continuam. E a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. A palavra do Senhor continua sendo: não temas, não tenha medo, pelo contrário, né? Abra tua boca, fale, anuncie, proclame palavra de salvação, proclame palavra de esperança, não deixe de falar, não deixe de anunciar, porquanto eu estou contigo. Então, quando nós temos essa certeza que o Senhor está conosco, né? A gente segue, a gente toca o barco, a gente vai em frente. E ele ainda diz assim: e ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho nessa cidade, né, muito povo. Então, assim, muitas pessoas vão se converter. Então, persevere, continue firme no anúncio do evangelho, sem ter medo. Mesmo numa situação onde as lutas estão mais intensas, não tenha medo. Parece que Paulo agora estava mais persistente em sua missão, que ele está ali de dedicação exclusiva para a missão. E aí a oposição na sinagoga aumenta. Paulo deixou-os com um gesto dramático, né? Quando ele sacode ali as suas roupas, né? E faz também uma imprecação dizendo, né, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. São palavras bem fortes que Paulo deixa para nós ali no versículo de número 6. E sacudir a roupa era um sinal de desgosto, né? Olha, não quero mais saber de vocês. Então ele sacode a roupa ali num sinal de desgosto, deixando-os indignos de sua presença, né? Bastante parecido quando alguém hoje torce o nariz, né? Não quer saber, né? Então, vocês não são dignos da minha presença, então vocês vão dar conta de vocês mesmos. Essa é a questão, né? O sangue sobre a cabeça quer dizer que eles, e não Paulo, são agora responsáveis por qualquer coisa que lhes aconteça. Vocês estão recusando ouvir o evangelho de salvação, então vocês são responsáveis agora pelo aquilo que vai acontecer para vocês, né? Abandonando a sinagoga, Paulo estabeleceu o seu centro de atividades na casa de certo Tício Justo, vizinho da sinagoga. O texto ocidental sugere que o próprio Paulo se mudou para lá quando saiu de seu alojamento na casa de Priscila e Áquila. O sentido do que é dito aqui é que Paulo estabeleceu seu centro de ensino na casa de Tício Justo e não mais na sinagoga, já que o povo lá não queria mais ouvi-lo, né? Embora alguns manuscritos antigos chamem esse homem de Tito Justo. Isso não é suficiente para afirmar que ele é também o Tito da Epístola Paulina. Então são pessoas, às vezes os nomes se confundem um pouco, né? Existem umas formas diferentes de escrita, dependendo da cidade, dependendo da língua que eles estão utilizando ali, certo? Mas o fato é que agora Paulo começa, então, o espaço separado da sinagoga. Então, ele começa ali, né, o que a gente diz, o começo da igreja, né? Começa a igreja de Coríntio separada da sinagoga. E entre os judeus que aceitaram a pregação do evangelho estava Crispo, né? Que era o chefe da sinagoga, ou o principal da sinagoga. E de acordo com Atos, Crispo acreditou com toda a sua família, e o mesmo foi verdade para muitos outros coríntios que se tornaram cristãos e foram batizados. Como Paulo não os batizou, pode-se supor que eles foram batizados pelos membros da comunidade cristã que Paulo já ajudara quando chegou a Corinto, e cujo núcleo parece ter sido na casa de Priscila e Áquila. A gente vai ver lá em 1 Coríntios, Paulo vai trazer nessa explicação, né? Eu dou graças a Deus que eu não batizei vocês, então não precisa brigar, né? Quem me batizou foi Paulo, né? Foi Apolo, foi Paulo, não. Então,
é em nome de Jesus. Então, Paulo aqui, ele começa um trabalho, mas ele deixa o trabalho acontecer ali com outros líderes, outra liderança, e o trabalho segue, e Paulo também segue pregando o evangelho em outras situações. Então, a gente percebe o cuidado de Paulo, em estar colocando pessoas na comunidade comprometidas em dar seguimento ao trabalho evangelístico. A gente traz à nossa memória aquilo que Paulo fala na carta que ele escreve para essa igreja, na igreja de Corintos, quando ele vai dizer da importância, né, de cada pessoa dentro da obra missionária. Então, ele vai dizer, ó, um vai plantar, outro vai regar, o outro vai colher, mas é Deus quem dá o crescimento, né? Por isso a importância de que todos estejam engajados, todas estejam engajadas na obra missionária, sabendo que a obra é do Senhor. E nós estamos aqui para servir a esse Deus, para servir ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus que tem chamado homens e mulheres comprometidos com o seu reino, comprometidos com a sua palavra, comprometidos em pregar o evangelho. E que a gente possa ter sempre essa certeza de Paulo, né? Não tenha medo, o Senhor é conosco, né? A palavra do nosso Deus, não tenha medo, eu estou contigo. Nenhum mal, né, pode te acontecer, né? Nenhum mal pode te acontecer. Fale e não te cales. Então, essa é uma passagem muito bela, né? Não tenha medo, pelo contrário, fale e não te cale, porque eu estou contigo. Que a gente possa em todo tempo lembrar disso. Não ter medo de anunciar o evangelho, não ter medo de pregar palavras de salvação, não ter medo de falar de Jesus, não nos calarmos, não podemos nos calar, mas devemos falar do evangelho, devemos pregar o evangelho, porque o Senhor está conosco e Ele tem nos chamado para essa obra missionária. Amém? Nós vamos parar por aqui, na próxima semana a gente continua, a partir do versículo de número 12, quando Paulo vai estar perante Gálio, e a gente vai ver mais um pedacinho aí do que a gente aprende com essa caminhada missionária de Paulo agora nessa sua segunda viagem missionária. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua palavra maravilhosa, poderosa e corações gratos, porque, ó Deus, ela nos anima, nos encoraja, mas também nos desafia, Pai, a não ficarmos calados, quietos, mas abrirmos as nossas bocas e proclamarmos essa palavra de salvação a todas as pessoas. Usa-nos, ó Pai, com poder, com autoridade, nos dê essa coragem, essa ousadia, assim como o Senhor falou com Paulo, que o Senhor possa a cada dia confirmar essa palavra ao nosso coração, que não venhamos a nos calar, mas que possamos falar na certeza que Tu estás conosco. Levanta, Senhor, a Tua igreja e levanta na Tua igreja um povo comprometido com o Teu reino, disposto a Te servir, disposto a fazer o Teu querer e a Tua vontade, para que, ó Deus, essa obra missionária possa alcançar cada dia mais e mais pessoas para o louvor da Tua glória. Usa, Senhor, as nossas vidas, abençoe cada lar, abençoe cada família. Quero colocar no Teu altar as famílias, ó Deus, que necessitam de um toque da Tua graça, pessoas enfermas, pessoas desempregadas, famílias enlutadas, que o Teu Espírito Santo possa abençoar cada lar, abençoando, ó Deus, as crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos, idosos, que o Teu amor, ó Deus, que a Tua graça possa se manifestar em cada coração. Muito obrigado por este tempo, ó Pai, continue caminhando conosco. É a oração que fazemos e já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que você tenha uma excelente noite.